Então, vamos lá. Os dois amigos se alegraram e ouviram em êxtase o deleite das palavras sagradas. O velho disse: ó velho, em que tarefa você se apresentou? Você mergulhou no grande mar e agora deve nadar até chegar à margem mais distante. Então, continue. E se tomar outro para si? Essa é a pergunta que ele tinha feito nas aulas anteriores. Quantos antigos mistérios nunca antes revelados sobre a transmigração são indicados aqui? Todos os assuntos dos quais estou prestes a falar são, na verdade, perfeitos e não se desviam nem um pouco do caminho da verdade. E, bem, em primeiro lugar, devo salientar que as almas dos prosélitos voam do paraíso de forma muito oculta. Quando as almas que os prosélitos obtiveram no céu desaparecem deste mundo, para onde eles voltam? De acordo com a lei tradicional, quem primeiro toma posse de um prosélito, quando ele morre, torna-se seu legítimo proprietário. Olha como que as coisas acontecem. Da mesma forma, todas as almas santas, os superiores que o santo designou aos inferiores, deixam os seus donos corpóreos em determinados momentos e estações e sobem à sua primeira morada para gozar as delícias do paraíso. Lá eles encontram as almas dos prosélitos e qualquer um deles pega uma e finge que é dele. Então, cada alma é vestido com a alma de um prosélito, que reivindicou, e assim permanece no paraíso, porque lá todas as almas devem ser vestidas. Não é por isso que eles perdem algumas das bênçãos que desfrutam antes, pois é dito, se ele pegar outro para si, sua comida e etc., mesmo quando eles ascendem ao paraíso mais alto, eles se desfazem dessas roupas e se vestem apenas com o seu próprio esplendor, porque nenhuma roupa é usada lá. Então o velho chorou de novo, como antes, e disse para si mesmo: velho, você realmente tem motivo para chorar e derramar lágrimas a cada palavra. Mas o santo e a sua santa Sheriná saberão bem que o que eu digo é dito com toda sinceridade e devoção, pois eles são a fonte real de cada palavra que pronuncio, e são coroados por ela todas as almas sagradas que descem a esse mundo para serem tomadas, cada um em seu devido lugar, em um corpo humano um corpo humano é adornado com alma dos prosélitos, ou seja, aqueles que se voltam para a Torá. De que se apropriam, como explicamos, e eles entram nos corpos da semente sagrada de Israel, vestindo esta vestimenta para usá-la neste mundo. Quando essa vestimenta atrai para si as coisas boas deste mundo, essas almas santas se regalam com o aroma que colhem das vestes. E não há obra do santo tão escondida, mas ele a registrou na Torá e a Torá o revela por um instante e imediatamente o veste com outra vestimenta, de modo que fica escondido ali e não se mostra. Mas o sábio, cuja sabedoria enche de olhos, penetra através da vestimenta até a própria essência da palavra escondida por ela. E quando a palavra é momentaneamente revelada, naquele primeiro instante do qual falamos, você pode ver que os olhos são sábios, os olhos cujos são sábios, embora muito em breve ele se esconda novamente, enquanto em lugares o santo insiste que a semente sagrada trate o estrangeiro, o prosélito com ternura. No decorrer de tais passagens, um segredo emerge do seu envelope, e assim que é revelado, volta a ele e se esconde lá mais uma vez. Ou seja, depois de repetir muitas vezes suas ordens sobre o tratamento dos prosélitos, a Escritura revela repentinamente seu significado oculto, declarando: porque você conhece a alma do estrangeiro, isto é,
do prosélito. E como ele conhece a alma do prosélito? Mas depois disso, a palavra recolhe-se no seu envelope, cobre-se com ela e volta e esconde-se, acrescentando: porque foste estrangeiros no país do Egito. Imaginando que, por ter sido tapada de imediato, ninguém avisou esta alma do prosélito. Então, em conexão com o tema da alma e suas vestes, o velho expôs as palavras: e Moisés entrou no meio da nuvem e subiu ao monte. O que significa a nuvem? Ele perguntou e respondeu a sua própria pergunta, dizendo: há uma referência aqui à palavra: eu coloquei o meu arco na nuvem, isto é, o arco-íris, com referência ao qual aprendemos que ele tirou sua roupa exterior e deu a Moisés, que subiu com ela ao monte e viu através dela todos os espetáculos com que ali se celebrava. Muito bem. A gente tem aqui o arco-íris. O arco-íris ele tem exatamente 7 cores. E essas 7 cores que o arco-íris tem, eles, na verdade, são metaforicamente a representação da árvore sefirótica e das sefirotes que têm as suas cores pré-definidas e que essas cores estão aqui na nuvem. A nuvem representa a Shekhinah, ou seja, a própria essência divina que tem que imbuir todas essas cores do arco-íris. Então, veja, uma palavra metafórica ligando a uma questão espiritual. Então, a gente entende aqui que o arco-íris falado não é, na verdade, um arco-íris. Por isso que a gente tem feito algumas questões dentro do nosso grupo, feito algumas perguntas, para ver se as pessoas realmente estão entendendo o que está sendo ensinado através do Zohar HaKadosh. E por isso que é importante que vocês participem, principalmente aqueles que estão estudando e entendendo as alegorias da Torá. Então, essa questão do arco-íris, ele tirou a sua roupa exterior e deu a Moisés, que subiu com ela ao monte. E fazendo aqui uma inferência, a gente viu que ontem a alma ela recebe uma roupa divina, porque sem essa roupa ela não consegue se proteger dos sheidins. E quando ela morre, ela não pode ser levada aos céus, e ela vai para o Guerrinom e ali ela é atacada por essas forças. É uma coisa muito séria. Por isso que os cabalistas, os judeus que são sérios, eles guardaram poderosamente a Torá, porque a Torá não está falando de questões desse mundo. Se tivesse, eles já tinham desistido há muito tempo, porque passaram por impérios que massacraram o povo do mundo da alma. Muito bem. Então, ele viu através dela todos os espetáculos que ali se celebravam. Quando o velho chegou a esse ponto, ele parou e os 2 rabinos se prostraram diante dele e choraram. E disseram: se tivéssemos vindo a esse mundo apenas para ouvir as palavras da sua boca, teria sido o suficiente. Ele disse: companheiros, não comecei a falar com vocês apenas para dizer o que lhe disse até agora, pois certamente um velho como eu não deveria se limitar a um ditado, fazendo barulho como uma única moeda em um jarro. Quantos seres humanos vivem em confusão mental sem olhar para o caminho da verdade que está na Torá? A Torá que os chama dia após dia com amor. Mas miseráveis, eles nem mesmo viram a cabeça. De fato, como eu disse, ele deixa escapar uma palavra que por um instante sai do seu envelope e depois a esconde novamente. Mas ela só faz isso para quem a entende e a obedece. Ela é como uma bela e digna donzela que se esconde em uma câmara isolada de um palácio e que tem um amante que ninguém além dela conhece, por amor a ela.
Ele constantemente passa por sua porta, lançando seus olhos em todos os locais para encontrá-lo. O que ela faz, sabendo que ele está sempre no palácio? Ela abre um pouco a porta de seu palácio oculto, revela por um momento seu rosto ao amante e depois o esconde novamente às pressas. Ninguém, exceto ele, percebe isso. Mas seu coração e alma e tudo nele se estendem para ela. Sabendo como ele sabe que ela se revelou a ele por um momento porque o ama. O mesmo se aplica à Torá, que revela seus segredos ocultos apenas àqueles que a amam. Ela sabe, a Torá sabe, que quem é sábio de coração caminha diariamente atrás da porta da sua casa. O que ela faz? Ela mostra o seu rosto de seu palácio, fazendo um sinal de amor, ou retorna imediatamente ao seu esconderijo. Só ele entende a mensagem dela e é atraído por ela de coração, alma e todo o seu ser. Assim, a Torá revela-se momentaneamente apaixonada por seus amantes, a fim de despertar neles um novo amor. E este é o caminho da Torá. Primeiro, quando ela começa a se revelar para um homem, ela sinaliza para ele. Se ele entender, tudo bem. Mas se ele não entender, ela manda chamá-lo e o chama de simples. E diz aos seus mensageiros: diga a esse simplório que vem aqui falar comigo, como está escrito. Quem for o simplório, vem aqui. Quando ele finalmente se conhece, ela o mostra cara a cara e fala com ele sobre todos os seus mistérios ocultos e todos os caminhos misteriosos guardados secretamente em seu coração, desde tempos imemoriais. Assim, cada homem é um verdadeiro seguidor da Torá, um dono da casa, porque ela lhe revelou todos os seus mistérios, sem reter ou esconder nada. Ela assim diz a ele: você vê quantos mistérios contém o sinal? A dica que eu dei a você no início, ele então entende que nada pode ser adicionado ou subtraído das palavras da Torá, nem mesmo um sinal ou letra. É por isso que os homens devem seguir a Torá com poder e primazia, para que possam se tornar seus amantes, conforme o que está descrito. E se ele pegar outro, quantos e quão maravilhosos são os ciclos da alma indicados nessa palavra. Na verdade, todas as almas devem passar pela transmigração, mas os homens não percebem o caminho do santo, como se põe na balança móvel e como os homens são julgados todos os dias, em todos os momentos, e como são levados perante o tribunal. Repetindo, como os homens são julgados todos os dias, em todos os momentos, e que são levados perante o tribunal, antes de entrar nesse mundo e depois de o deixarem. Eles não percebem as muitas transmigrações e os muitos trabalhos misteriosos que o santo realiza com muitas almas nuas. E quantos espíritos nus rodam no outro mundo, sem poder entrar no véu do palácio do rei. Se as almas estão nuas, elas estão sem corpo. Não é isso? Muitos são os mundos pelos quais eles giram e cada revolução é maravilhosa de muitas maneiras ocultas. Mas essas coisas não são conhecidas ou percebidas pelos homens, também não sabem como rolam como uma pedra numa funda, segundo o que está em Salmos 25, 29. E desde que começamos a descobrir esse mistério, é oportuno revelar que todas as almas de Chamar emanam de uma árvore alta e poderosa, daquele rio que sai do Éden. Isso está lá em Gênesis 2:10. E todos os espíritos rua de outra árvore menor. As almas acima e o espírito abaixo, e se unem de acordo com a fórmula de masculino e feminino. E quando eles, a alma e espírito, se unem em você, eles brilham com uma luz celestial. A sua união é chamada de lâmpada, como se diz.
A lâmpada do Senhor é a alma do homem. Isso está lá em Provérbios 20, 27. Vamos dar uma olhada aqui. Então, está aqui, ó. Ner, Yud-Kei, Vav-Kei, Neshama, Adão, Roafesh, Kol-Ha, Deri, Batem. Ou seja, o sopro vital do homem é a lâmpada do Eterno. Então, a gente tem aqui a palavra Ner, tá vendo? A palavra Ner é formada por um Reish e um Nun, e tem gematria 250. Então, 250 é a forma que se entende essa palavra Ner, que é chamada de luz, vela e etc. Essa questão aqui da palavra Ner, como o Zohar vai explicar, na verdade não é muito bem o que as pessoas imaginam, que é uma vela, mas sim que essa palavra Ner, ela tem um significado muito especial, conforme o Zohar irá nos revelar agora. Vou pegar aqui a palavra Ner, vamos colar aqui, está aqui um Nun e um Reish, né? Nun é 50 e o Reish é 200. Vamos entender isso agora. Muito bem, vamos continuar a leitura aqui. Então, conforme está descrito aqui, né, que eles são a lâmpada do Senhor é a alma do homem, isso está lá conforme a gente viu em Provérbios, sendo Ner lâmpada, e é a abreviatura, aqui é a abreviatura de Neshama e Rua. Veja, quando a gente separa a palavra aqui, ó, a gente tem o Nun, que representa o N, e a gente tem o Reish. O Reish vai representar Rua, e o Nun, a Neshama. Então, veja que coisa incrível. Então, não está falando aquilo que a maioria das pessoas imaginam, mas está falando de uma questão da gente estar entendendo a Torá no seu nível sefirótico. Espera aí que eu vou conseguir aqui, gente. Espera aí, às vezes dá uma dificuldade, mas a gente consegue. Vamos ver aqui agora. Deixa eu aumentar aqui melhor, perco menos tempo. Então, o que acontece com isso? Urua que vai estar ligado aonde, gente? O Urua que vai estar ligado na árvore sefirótica, e a gente vai entender isso, porque um se veste do outro, não é? Por que um vai se vestir do outro, e por que isso funciona dentro da Torá, o que a Torá está dizendo para a gente. Muito bem. A gente sabe que a árvore sefirótica ela é formada de alguns níveis de alma. Então, nós temos a Neshama, que está aqui em cima, e temos Urua, que está ligado a essas 6 sefirotes aqui. O que acontece? Conforme a pessoa avança no concerto dessas sefirotes, e ao serem consertadas internamente, elas também fazem a mudança de todo o masal da pessoa, segundo a Torá, então ela está ascendendo esses níveis de alma. Veja, conforme diz aqui, no próprio Zorro. Então, não está falando simplesmente de uma lâmpada ou de alguma coisa que vai ser acesa, ou de uma vela, mas a palavra Né, a abreviatura de Neshama e de Ru, alma e espírito. A alma e o espírito que são, na verdade, a união do masculino e do feminino, ou seja, duas espiritualidades. Produzem luz, mas se separado não dão luz. Ou seja, se esses dois mundos dentro do ser humano, dentro dessa árvore sefirótica, estão separados, eles não vão gerar luz. Então, a alma se enrola no espírito para tomar seu lugar na região superior, no palácio oculto. Como está escrito, pois o espírito desfaleceria, e a Tof, diante de mim, e as almas que eu fiz. Isso está lá em Isaías 67:16. Lá em cima, no jardim, no palácio da alma, se enrosca no espírito de uma maneira própria,
E quando a alma desce ao paraíso inferior, ela se envolve em outro paraíso inferior, em outro espírito inferior. A alma do prosélito, sobre a qual falamos antes, um espírito que emana desse paraíso inferior e tem sua morada lá, é a alma, e a alma se veste nesse mundo, como todos esses vários espíritos. E assim ela habita aqui. E o espírito que deixou esse mundo sem procriar, ou seja, que foi embora sem procriar, sem gerar filhos, para passar por transmigração constante, não encontrando descanso e rolando, como uma pedra em um estilingue, até que um redentor venha, ou seja, na lei de Liberiato, o irmão do, ou o irmão do marido, que quando na Torá indica que se um homem morrer sem filho, o marido tem que vir na viúva, na cunhada, levantar e trazer a alma do marido de volta. Olha como as coisas naturais são bem diferentes do que se imagina. Então, não é por uma questão de trazer alguém para ter um local na terra de Israel, um local, um pedaço de terreno, etc., mas é para consertar aquela alma. Vamos ver aqui o que acontece. Isso está de acordo com Devarim 8.9. Vamos olhar lá, porque as pessoas precisam entender e ler o texto. Então, nós vamos aqui em Devarim 25, 8 e 9. Então, diz aqui, mas se aquele, né, irmão não quiser tomar que está homem, né? Botaram partido aqui na tradução, mas está homem. Se aquele homem não quiser tomar a viúva de seu irmão para esposa, a viúva de seu irmão deverá comparecer perante o ancião do portão e declarar o irmão do seu marido se recusa a estabelecer o nome Israel para o seu irmão. Ele não cumprirá o dever de Levi, tá vendo? Então, ele não terá cumprido esse dever, então ele está em débito. E aí continua. Os anciões de sua cidade devem convocá-lo e falar com ele. Se ele insistir, não, quero levá-lo. Aí continua o rito aqui falando. Continua o rito dizendo. A viúva de seu irmão se aproximará dele na presença dos anciãos, tirará a sandália de seu pé, cuspirá no seu rosto e fará essa declaração assim: será feito ao homem, e não edificar a casa do seu irmão. E ele irá a Israel pelo nome de famílias do que não tem sandálias. Lembra, a gente liga aqui a parte que Moshe tirou as sandálias, né? Então, Moshe tirou as sandálias, não tem nada a ver com a literalidade de tirar a sandália. Quando ele vê a sarça ardente, o Eterno fala, saia do seu corpo e venha para o mundo da alma, venha através das meditações hebraicas. Então, e aí continua toda a explicação aqui no capítulo 25. E aí o Zohar começa, então, a falar sobre isso aqui, né? Então, de acordo aqui com Devarim, para redimi-la e devolvê-la ao mesmo navio, ao mesmo corpo que antes usava, e para o qual tende de coração e alma como um associado de sua vida, na união de espírito com espírito. Este Redentor constrói esse espírito novamente, porque o espírito que foi deixado pelo defunto, mesmo cuidando daquele navio, não se perdeu. Por nada se perde no mundo, mas continua lá e busca voltar para a sua base. E assim o Redentor o traz de volta e o reconstrói em seu lugar e toma uma nova criação, um novo espírito, um novo corpo. Pode-se dizer que o espírito volta a ser como era. É assim, mas só foi construído pelo mérito do outro espírito que ficou naquele recipiente. Há um profundo mistério aqui.
Segundo o livro de Enoque, este edifício é, na verdade, construído pelo outro espírito que foi deixado num corpo, ou no navio, ou naquele masal, e que arrasta atrás de si o espírito que ronda no ar, nu e solitário, ou seja, aquele espírito que não tem corpo ainda. E esses dois espíritos estão unidos, e se a pessoa é digna de ser construída de novo, os dois espíritos realmente se tornam um, eles fazem uma fusão, um órgão no qual uma alma superior pode residir. Pois assim como outros homens têm um espírito que é tomado pela superalma, então um outro espírito superior é a sagrada superalma, é revestida como ambos. Assim, aqui dois espíritos para a superalma que se aloja e para ele outro corpo, que agora é construído de novo. O filho a nascer da viúva que se casou com um parente próximo. Aqui a gente tem uma questão ligada a entender isso. A gente vê que isso também acontece na história de Pinhas. Quando a gente lê o livro de Pinhas, lá no livro de Números, no capítulo 25, a gente tem um vave que ele é cortado no meio, quando o Eterno fala que daria para Pinhas um pacto de Shalom. Então o Eterno vira para Pinhas, né, e fala que ele teria um pacto de Shalom, está aqui no capítulo 25. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, para a gente ver se o Lâmede está cortado aqui. Pois eles atacaram com artimanhas, está falando aqui daquela feira de mulheres moabitas que estão envolvidas com sexualidade, que está envolvida com a questão também dos homens se envolverem com mulheres fora da Torá e as mulheres se envolverem com homens fora da Torá. Enfim, é uma coisa complicada demais. Então, aqui, ó, dica, portanto, eu concedo meu pacto de amizade. Então, se vocês têm uma Torá aí, vocês vão ver que essa palavra shalom aqui, ela vai estar um corte. A palavra shalom, ela vai ter um corte nela. E deixa eu sumir o que eu estava aqui embaixo. Então, essa palavra shalom aqui, ó, ela vai ter esse vav cortado nela. O que significa isso? Pinhas era descendente do sogro de Moshe, que foi Itró. Itró era um sumo sacerdote da idolatria. Então, ele não tinha força espiritual para se Kohen Gadol. E aí, mesmo ele sendo levita, etc. O que acontece? Os dois filhos de Aharon morrem e as almas não saem do acampamento. Elas ficam ali até um determinado momento. Então, aquelas almas entram em Pinhas e aí sim, através desse segredo de Torá, a gente entende que Pinhas ele chegou ao sacerdócio através dessa alma. Por isso que quando você chega lá no livro de Juízes, no capítulo 19 ou 20, vamos ver aqui, ó, a gente vai ver escrito exatamente que Pinhas é filho de Aharon, porque Neto era chamado de filho, né? E que ele está vivo ainda aqui no livro de Juízes, ou seja, 400 anos depois ele vai estar vivo aqui. Existem aulas no nosso canal falando disso. Então, quer dizer, esse pacto que o Eterno fez com ele lá em Números, e essas duas almas que se agregaram à alma dele, fizeram com que ele pudesse receber aquilo que ele não tinha mérito. Por isso é que o aluno, ou ele se apega à alma do seu mestre, porque seu mestre tem Torá, e ele tem que ser um mestre de Torá realmente, que conhece a Torá para dar instrução, para ensinar, e ter uma força na alma para passar para esses alunos. E esse mestre ele é apegado a um mestre que não está mais vivo, a um sábio que está junto com ele, ensinando a Torá a ele. É assim que funciona dentro da Torá. Então, vamos continuar aqui, gente. Então, continua a questão aqui. Então, aqui tem um mistério profundo,
Deixa eu ver aqui. Ou seja, tudo é construído de novo e eles vão habitar no mesmo corpo, como a gente acabou de explicar, né? E para eles outro corpo, que agora é construído novo. O filho a nascer da viúva que se casou com um parente próximo. Surge agora a pergunta: o que acontece com o corpo do homem que morreu sem deixar filhos? Ele está perdido porque não teve o mérito de produzir um descendente? Nesse caso, foi em vão que ele procurou guardar os mandamentos da Torá, ou mesmo que ele guardasse apenas um mandamento, sabemos que o mesmo, os mais vazios em Israel estão cheios de boas ações, como uma romã cheia de grãos. Este corpo, embora não considerado digno de produzir descendência, era, no entanto, capaz de cumprir outros mandamentos, e todos o serão. Vão, meus amigos, abram bem os seus olhos para ver, para que possam ver com mais clareza. Pois sei que agora vocês imaginam tais corpos como meras figuras no vazio, incapazes de uma existência sustentável. Mas não é assim. E você deve se proteger contra tais pensamentos. Quem poderá contar as maravilhas do Senhor? E a gente lembra também de Isaías, quando ele fala sobre os eunucos, ainda que vocês sejam eunucos, como que isso é importante, a questão de gerar filhos, mas não só de gerar filhos físicos, mas também de gerar filhos espirituais. É lógico que a mulher que tem um filho, o pai que tem um filho é ótimo, porque eles podem agora educar essa criança no caminho da Torá, no caminho da Kabbalah, e lógico que na próxima reencarnação eles vão, se for da vontade de Hashem, nascer numa família que conhece a Torá. Olha que maravilha. Então você não nasce num lar idólatra e aí o seu filho é a ponte para você voltar. Isso é uma coisa que acontece. Mas também pode acontecer da alma migrar para outra família. Como uma alma judia pode nascer fora do povo de Israel, uma alma também não judia pode migrar para dentro do povo de Israel. A gente tem vários detalhes sobre isso. Por exemplo, o Betsalel, ele era neto lá do Lavan, mas ele era neto dele. E ele, como veio lá da raiz de Bilã, e Bilã já tinha uma espiritualidade, pois ele se comunicava com a parte Elohim, a parte de julgamento, por isso que ele trazia julgamento sobre as pessoas. Agora ele já estava evoluindo dentro do seu mundo de alma. E depois Jacó vai reencarnar lá na frente como Mordecai, na história de Esther, e o Lavan vai também reencarnar lá como o malvado lá da história, Haman, né? Tanto é que existem várias metáforas, várias situações que falam disso. Então, veja, é sempre a questão da alma estar reencarnando para consertar alguma coisa. Se nós estamos aqui é para consertar algo, não estamos aqui de férias, nem para sermos ricos, nem para termos sucesso financeiro, nem usar Shem. Enfim, a gente está aqui num masal que ele mandou. Se ele mandou um masal que você tem que ser rico, você vai ser rico. Se mandou um masal que você vai ser mais ou menos, mais ou menos. Se você vai ser pobre, você vai ser pobre. E ele diz: haverá sempre pobres no meio de Israel. E aí a Torá responde: para que vocês possam fazer de tzedaká. Porque se não tem o pobre, você não pode fazer de tzedaká. Porque rico não precisa de tzedaká. Então, o pobre existe realmente dentro de Israel para que vocês possam ajudar esses pobres. E aí continua aqui. Então, quem poderá contar as maravilhas do Senhor? Quem pode contar todos os seus louvores? E aí a gente tem aí o Salmo 106:2. O corpo do primeiro esposo não está perdido, ao contrário, terá existência no futuro, isso em caso da relação da viúva, porque ele já sofreu castigo suficiente. O santo nunca poupa a retribuição de cada criatura que criou, exceto daqueles que abandonam completamente a fé. Então, ele nunca abandona, a não ser aqueles que abandonam a fé, em que nada há de bom, exceto aqueles que não se curvaram na oração do Modim, ou seja,
Toda vez a gente tem na sinagoga as rezas, e aí conforme você vai fazer as rezas da Amidá, você tem uma hora que você se curva 3 vezes, né? E ali está falando só se a pessoa nunca se curva nesse momento. Então, ela está arriscado, se ela estiver na sinagoga, nesse momento. Então, a palavra que inicia uma das 18 bênçãos. O santo transforma em outra criatura, porque aquele corpo nunca mais será construído na forma de um homem. E nunca mais se levantará. Nunca mais será construído na forma de um homem, e nunca mais se levantará. Mas isso não acontece com esse que estamos falando. Então, o que faz o santo, se esse espírito teve o mérito de ser aperfeiçoado neste mundo, no corpo de outro? Assista agora. O Redentor traz consigo o seu espírito, que se mistura com o espírito ali daquele barco, daquela pessoa, de modo que ali existem 3 espíritos. Um que ali foi deixado pelo falecido marido, aquele agora que está nu, mas voltou para lá com sua base, o espírito do marido morto, aquele que é o Redentor. Introduziu ali agora aquele que o Redentor introduziu ali agora. Veja, existe 3 espíritos agora. Isso parece impossível, mas olhe para as obras poderosas do Senhor. O espírito que o Redentor trouxe torna-se a vestimenta da alma do defunto. Agora, o lugar da alma do prosélito, o espírito nu que ali voltou para ser edificado, torna-se o invólucro da alma santa superior do falecido. E o espírito que o defunto deixou, atendo-se ao navio, voa de lá e o santo prepara para ele um lugar na misteriosa região da abertura da rocha, que fica atrás dos muros do paraíso. Lá ele é guardado e finalmente entra no primeiro corpo, junto com o qual ressuscitará na ressurreição. Isso é o que eu quis dizer quando falei de 2 sendo 1 ou 1 sendo 2. Mas esse corpo sofre grande castigo antes da ressurreição, porque não era digno de gerar descendentes. Ele é colocado na terra, na região próxima ao Arcá, lá ele permanece com um momento, então ele é levado para este mundo, então ele retorna, ele não tem descanso, exceto aos sábados, festas e lua nova. Quer dizer, nos dias das festas, nos dias do sábado, da lua nova, até mesmo nesses locais, são comemorados, e lá eles têm descanso, porque todos os seres espirituais têm que parar para guardar os sábados, as festas e as luas novas. E sobre tais corpos que está escrito, e também uma multidão do que dorme no pó da terra despertará, uns para a vida eterna e outros para a desonra e o ódio eterno. Isso está lá em Daniel 12, 2. Então, nessa questão, os últimos são aqueles que não cumpriram seu dever de gerar filhos nesse mundo. Aí estão as obras poderosas do Santo Rei Superior, que não permite que nada pereça, nem mesmo o sopro da sua boca. Ele tem um lugar para cada coisa e faz dela o que ele quer. Mesmo uma palavra humana, sim, até mesmo a voz não é vazia, mas tem o seu lugar e destino no universo. Esse corpo que é reconstruído e surge no mundo como uma nova criação não tem parceiro. E por isso a proclamação usual, a filha de fulano de tal, não é feita de cima, por ter perdido a companheira. A única que teria se tornado sua mãe e seu irmão se tornado seu pai. Ou seja, ele é o pai da falecida que faleceu sem deixar filho. E sua esposa, a quem deve seu corpo, tem que ser construído de novo. Então, vamos continuar. O velho viveu para falar, dizendo para si mesmo: velho, velho, o que você fez? Ah, se você tivesse ficado calado, verdadeiramente você jogou num grande mar, sem leme, sem vela. O que você vai fazer agora? Você vai ascender? Não pode. Você vai descer? É impossível. É impossível. O abismo vai engolir você. O que vai fazer? Ai, velho, você não pode voltar. Mas não te falte o teu espírito nem as tuas forças, porque sabe que nenhum outro homem da tua geração
se aventurou a lançar-se num pequeno barco, num largo mar, como tu estás a fazer. Ó filho de Ohai, o filho de Ohai sabe manter o seu caminho, e mesmo ele, quando entra nas perigosas águas profundas do alto mar, primeiro ele olha ao seu redor para ver se conseguirá atravessar. Mas você, velho, não fez. Bem, velho, já que você chegou a este degrau, não diminua os seus esforços, não desiste. Navegue para a direita e para a esquerda, metros de comprimentos e largura, para na profundidade e até na passeios. Não se intimide, velho. Velho, tenha coragem. Quantos gigantes você lutou e quantas batalhas você venceu? Ele chorou e começou de novo. Está escrito: saia, ó filhas de Sião, e vejam o rei Salomão com a diadema que sua mãe o coroou no dia do seu noivado e no dia da alegria do seu coração. Isso está lá em Cântico dos Cânticos 3:11. Este versículo já foi devidamente explicado, mas ainda podemos perguntar: como devem ser entendidas as palavras saia, ó filha de Sião, e veja o rei Salomão? Sabemos que este título se refere ao rei da paz, e a palavra Salomão vem de Shalom. E quem pode olhar para aquele que está acima dos exércitos celestiais em uma região não viu os olhos senão a ti, ó Deus, ou seja, que nenhum olho viu, né? Então, quem pode olhar para lá? Isso está em Isaías 64:3. Ninguém pode. Aquele cuja glória os anjos perguntam: onde está o lugar da sua glória? Os anjos perguntam a ele. Mas note que no texto não diz e a coroa, mas na coroa, onde aprendemos que quem vê a coroa também vê a benignidade do Rei da Paz. Então, novamente, a pergunta com que sua mãe o coroou, ela, a Sheriná, às vezes é chamada de filha, e às vezes de irmã, e às vezes ela é chamada de mãe, e ela, de fato, é tudo isso. Quem penetra neste mistério capturou a sabedoria preciosa. E agora, o que eu vou fazer? Devo explicar? Mas tal mistério velado não deve ser descoberto. Mas se eu não explicar, esses bons homens ficarão órfãos desse mistério. O velho caiu de cara no chão e disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me redimiste, ó Senhor Deus da verdade. E isso é no Salmo 31:7. O vaso que estava abaixo, como pode estar acima? O marido que estava em cima, como pode estar abaixo? Sua esposa torna-se sua mãe, maravilha após maravilha. Seu irmão se tornou seu pai, e se o verdadeiro pai tivesse que resgatá-lo, isso seria entendido. Mas que seu irmão se torne seu pai não é uma maravilha? Isso seria realmente uma desordem. Quem deveria estar acima agora está abaixo, quem deveria estar abaixo está agora acima. No entanto, bendito seja o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Da mesma forma, ele muda os tempos e os prazos, ele sabe o que está nas trevas e com ele mora a luz. Quem está na luz não pode ver as trevas. Isso está em Daniel 2, 20 e 22. E quem está na luz não pode ver as trevas. Mas isso não acontece com o santo e bendito seja. Embora a luz permaneça com ele, ele sabe o que está nas trevas. Da luz ele vê as trevas e conhece tudo que existe. O mistério das almas e suas revoluções é análogo ao mistério da hipótese divina. Porque a Sheriná, às vezes, pode ser chamada de filha e, às vezes, de mãe. Quando um homem atinge uma idade de 13 anos, ele está, como dissemos, no grau de filiação. Aos 20 anos, atinge um grau superior, o grau de Yosef, o reino da masculinidade, a esfera do entendimento. Primeiro, quando o homem se casou com a mulher, ele era senhor do mundo da feminilidade, da árvorezinha, porque o feminino é a imagem da pequena árvore. Mas se ele não tivesse filhos com sua esposa e morresse sem deixar descendente, ele era excluído do mundo da masculinidade. E ela, casando-se com seu irmão, tornava-se sua mãe ao produzir um sucessor para seu falecido marido e seu irmão.
o Redentor torna-se seu pai e entra no reino da masculinidade, que era seu antes. Assim, a árvore é virada de cabeça para baixo, o que estava acima agora está abaixo, o que está abaixo agora está acima. Ó, se as pessoas soubessem a dor que o corpo do homem que morreu sem filhos deve suportar. Não há dor como a dor do corpo que está em estado de frustração, que foi desenraizado da esfera da masculinidade e transferido para a da feminilidade. Sobre isso está escrito: mas se a filha do sacerdote, isto é, a alma, a filha do sacerdote, a alma, ficar viúva ou divorciada, sem ter filhos, e tiver voltado para a casa de seu pai, então, como na sua juventude, pode comer do pão do seu pai, mas não é estranho ao sacerdócio. Mas o estranho ao sacerdócio não comerá dela, perdão. Já indicamos que significa que a filha do sacerdote, se ela fosse uma viúva do primeiro corpo, divorciada, não podendo entrar na corte do rei. Porque quem não está na esfera do reino masculino não tem parte nela, não tendo filhos. Porque se ela faz, não afundaria na esfera feminina e voltou para a casa do seu pai, isto é, para o reino da feminilidade, como é chamado neste reino, onde estava anteriormente. Então, se ela tiver mérito, ela irá, comerá do alimento do seu pai, ou seja, participará das alegrias do reino feminino, o alimento superior que desce do alto. Mas ela ainda é uma estranha, incapaz de participar da alegria contemplativa do outro justo. Ela não poderá comer coisas santas, nem poderá comer o terumar. A vianda da oferenda pesada, porque esta simboliza a esfera feminina, e por isso só pode comer à noite. Pois a comida sagrada que pertence ao mundo da masculinidade só pode ser consumida durante o dia. É por isso que Israel era então a santidade do Senhor e as primícias do seu fruto. O início superior de todas as esferas do masculino é santo, e seu desenvolvimento posterior em santidade é Israel. Quando os espíritos vêm visitar as sepulturas, como fazem em certas épocas, não visitam as sepulturas desse homem, pois não mereciam chegar à região chamada santidade, sendo apenas estranhos. Além disso, se esse espírito não conseguiu cumprir o seu dever de gerar filhos no período da transmigração, ele não pode comer, nem mesmo ter o mar, e é chamado de estrangeiro, mesmo no mundo inferior. Gente, então, a exposição do Zohar dessa semana é essa. Shalom, um forte abraço.